Olá, boa noite. Estamos fazendo novamente essa transmissão para nós aí debatermos e discutirmos o assunto em relação à importância do Dia das Mulheres amanhã. Infelizmente, há muito desconhecimento em cima disso. Olá, boa noite. E o desconhecimento provoca muito equívocos, né? Então é muito importante nós estarmos fazendo esse tipo de discussão e tratarmos desse assunto, porque muitas pessoas muitas vezes não sabem, né, realmente a importância desse dia, que não vai ficar só nesse dia, né? Muita gente não sabe a importância. Então é importante nós estarmos sempre informando, a data é importante para isso, para nós estarmos promovendo essa informação a toda a população que acha, infelizmente, que é um dia comemorativo qualquer, né? Nós vamos falar aqui, ler aqui uma matéria, né, que fala sobre a luta a origem revolucionária, né, do 8 de março, Dia das Mulheres Trabalhadoras, aqui do jornal A Verdade. Eles fazem aí, né, um compilado falando sobre essa história, né, do Dia das Mulheres. Aqui em São Paulo, até o início do século XXI, a origem do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, era dedicada às 129 operárias de uma fábrica em Nova York, que na luta por melhores condições de trabalho, exigindo a diminuição da jornada de trabalho para 10 horas diárias e o direito à licença maternidade, morreram em um incêndio provocado por forças policiais em 1857. Estudiosos sobre o tema passaram a questionar essa versão, pois não encontravam registros de incêndios no ano de 1857. Porém, encontram-se registros de estudos sobre o incêndio na fábrica de roupas, Triangle Shirtwaist Company, localizada em Nova York, no qual 146 trabalhadoras, sendo 125 mulheres, perderam suas vidas em 25 de março de 1911. Com o avanço dos estudos sobre o tema, foram encontrados documentos mostrando que na segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, realizada em Copenhague, em 1910, Clara Zetkin propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher, sem definir uma data. De acordo com registros de Alexandra Kollontai, uma das lideranças comunistas da Revolução Russa, o que determinou de fato o dia 8 de março foram as mulheres russas, que desencadearam o fim do regime de monarquia na Rússia e o início do socialismo. De acordo com Kollontai, em 1917, no dia 8 de março, 23 de fevereiro, no antigo calendário russo, no Dia das Mulheres Trabalhadoras, elas saíram corajosamente às ruas de Petrogrado. As mulheres, algumas eram trabalhadoras, algumas eram esposas de soldados, reivindicavam pão para os nossos filhos e retorno de nossos maridos das trincheiras. Nesse momento decisivo, o protesto das mulheres trabalhadoras era tão ameaçador que mesmo as forças de segurança czaristas não ousaram tomar as medidas usuais contra as rebeldes e observaram atônitas o mar turbulento da ira do povo. O Dia das Mulheres Trabalhadoras de 1917 tornou-se memorável na história. Nesse dia, as mulheres russas ergueram a tocha da Revolução Proletária e incendiaram todo o mundo. A Revolução de Fevereiro se iniciou a partir deste dia. Então aqui ó, o jornal está contando, né, um episódio anterior ao incêndio. Então, como vocês viram aqui, na data que era costume falar do incêndio, era uma data diferente, né? Conseguiram encontrar que houve um incêndio de 125 mulheres que foram incineradas por causa de reivindicar seus direitos trabalhistas. Mas a data mesmo realmente teve início aí nessa Revolução Russa, né, das mulheres russas, como nós estamos lendo aí, reivindicando aí os direitos trabalhistas e o fim do, como que fala, da forma de governar czarista, né, que nada mais é do que o império também, um governo absolutista, né, onde a população estava morrendo de fome e eles em toda fartura, assim como
todo governo monárquico aconteceu durante a história, né? Tanto da Europa, do Oriente Médio. Se você pegar sempre, né, esses governos monárquicos, autoritários, imperialistas, sempre promoveram a miséria em todo o reino, enquanto ali a alta elite, né, os ricos, os duques, né, as pessoas com títulos nobres, tinham todo luxo, né, enquanto o povo sempre na miséria. Assim ocorreu em todas as revoluções que nós estudamos, né, que nós conhecemos, que a história nos conta, que tem, né, relatos aí, sempre nessa situação, né, um governo totalmente omisso, um governo totalmente injusto, ditatorial, explorador, onde os pobres só servem para servi-los, né, produzem tudo e nada fica para eles. E assim nós tivemos essas mulheres revolucionárias que fizeram este papel, né, aqui na Rússia, de tentar dar um fim a essa situação lamentável, né, que acontecia ali na Rússia. Então, esse estudo aqui mostrado para falar sobre a real origem, né, desse dia, do qual, infelizmente, já foi deturpado, né, pelo capitalismo, pelo consumismo, onde coloca novamente as mulheres como objeto de consumismo, né, e não como objeto de protagonistas, né, não como protagonistas, mas sim como meras consumistas ainda, emocionais, né, onde tudo é sentimentalismo e sem razão nenhuma. Tanto é que as frases errôneas, né, esse dia, sempre falando sobre amor, solidariedade e tal, as mulheres, lógico que isso realmente é necessário cada vez mais, mas a data não é exclusivamente a isso, né? Apenas mostrar uma fragilidade, apenas mostrar uma necessidade frágil das mulheres de ter reconhecimento sentimental de alguém, com serem presenteadas ou estarem consumindo algo para terem algum tipo de felicidade. Mas sim em relação ao protagonismo delas na luta, né, diária em busca de seus direitos. Nós sabemos que as mulheres, né, durante milhares de anos, não tiveram nunca direito de nada, né, sempre precisavam da figura, né, masculina para terem direito a alguma coisa, entre aspas, né? Porque tudo era sempre assinado pelo homem, sempre nominal ao homem, sempre o homem que comandou, ditou as regras, né? E a mulher apenas foi reprodutora durante muitos e muitos e muitos séculos. E daí, com a chegada, né, do século XIX, como nós vimos aí, as mulheres começaram a se movimentar massivamente em busca de derrubar essa cultura, né, patriarcal, né, esse machismo estrutural da sociedade durante muitos e muitos anos. Então, as mulheres que se reuniram para derrubar, porque se fosse esperar pelos homens, né, continuaria até hoje muita coisa, inclusive muitos países, infelizmente, ainda dominados, né, por religiões extremistas também, religiões patriarcais, continuam ainda com todo tipo de restrição às mulheres, né, que não podem votar, não podem estudar, não podem trabalhar, não podem ter nenhum tipo de propriedade. E isso durou muito tempo, inclusive depois nós temos a história aí das sufragistas, né, lá na Europa, novamente, em busca do direito de voto, que elas também não tinham direito de voto, né? E isso as mulheres brancas. Agora imagine as mulheres pretas, né, que eram escravizadas ou recentemente, né, livres e continuavam aí à margem da sociedade, sem nenhum tipo, né, de assistência, sem nenhum tipo de ajuda e totalmente com toda essa falta de assistência, de ajuda, se tornam totalmente dependentes, né, dos homens e muitas vezes a viver uma vida lamentável, infelizmente, como nós sabemos aí, né, de todos esses os dados que nos mostram toda a situação precária, né? É por isso que cada vez mais no mundo todo tem surgido esses movimentos sociais das mulheres em busca
dessas quebras, né, de tabu, dessa quebra de exploração, em busca de seus direitos trabalhistas, políticos, religiosos e assim por diante, né? Então, vamos continuar lendo aqui. Em 1917, no dia 8 de março, né, 23 de fevereiro, antigo calendário russo, no Dia das Mulheres Trabalhadoras, elas saíram corajosamente às ruas de Petrogrado. Já lemos aqui, né? Desta forma, ainda que a morte dos operários no incêndio na fábrica estadunidense tenha ocorrido e que tenha que ser lembrado na história da luta das mulheres, o 8 de março tem sua origem comunista e revolucionária, pois a partir da luta das trabalhadoras russas, desencadeou-se uma série de greves e manifestações que derrubaram todo o regime czarista na Rússia. Olha só, então, as mulheres que deram um pontapé inicial, hein? Foi extremamente importante para derrubar esse regime ditatorial, né, imperial, absolutista, explorador. Porque nesse tipo de regime, né, a população não tem voz, qualquer coisa que você diga contra, né, qualquer lei estabelecida aí pelo líder supremo, né, pelo rei supremo, pelo comandante supremo, a pessoa é assassinada, a pessoa é presa, a pessoa, né, é perseguida, torturada e assim por diante. Como nós temos visto durante toda a história, esses regimes sempre se impondo, né, em toda a sociedade, e a sociedade sendo subjugada. Assim como também os regimes imperiais, né, que invadiram todas as outras nações e assim por diante. Tanto é que o Brasil, né, é fruto de invasões imperiais da Europa. Né? Inspirando-nos na luta das mulheres russas, devemos ter em mente que temos a capacidade de dar os pontapés iniciais para a queda desse governo fascista e genocida. No caso, estou falando aqui do governo Bolsonaro, né, que nada faz para salvar nosso povo da pandemia, da miséria e da fome. Devemos levantar bem alta a bandeira pelo fora Bolsonaro. Aí aqui tem a bibliografia, né, Ana Isabel Alves, as origens e a comemoração do Dia Internacional das Mulheres, Maria Amélia de Almeida Teles, Breve História do Feminismo no Brasil e outros ensaios. São leituras muito importantes aí para vocês estarem fazendo, para nós, aliás, né, estarmos fazendo, para conhecermos realmente aí todo o histórico de luta das mulheres e dar todo o apoio, né, se juntar a elas, dando todo o apoio, toda a força e tentando incutir na cabeça, né, das pessoas a importância que é dessa luta. E aqui nós estamos vendo algumas notícias atuais sobre o Dia Internacional das Mulheres. Dia Internacional da Mulher, 6 gráficos que mostram como as mulheres avançaram ou não na América Latina, né? Então aqui está mostrando algumas conquistas. Pode-se dizer que as mulheres na América Latina têm o que comemorar. A região é considerada uma das que mais avançaram na igualdade de gênero no mundo. Olha que legal, né, esse dado aqui. Então, aqui na América Latina é o local onde mais se avançou, né, a luta das mulheres. Isso é muito, muito importante, nós termos conhecimento. Né? A nossa região, como nós estamos vendo aí, com tanta situação retrógrada, né? Mas ainda assim nos destacamos, né, nas conquistas. Mesmo assim, a igualdade só seria alcançada na região em 74 anos, mantendo este ritmo de avanço. Olha só, em 74 anos ainda. E dentro de muitos países, a diferença entre os sexos diminui a passos muito lentos, que eu acho que deve ser o caso do Brasil também, né? O Índice Global de Desigualdade de Gênero, criado pelo Fórum em 2006, atualmente mede a disparidade entre homens e mulheres em 149 países, em um cálculo que considera a participação econômica e oportunidades no mercado de trabalho, acesso à educação, saúde e participação política. A evolução aqui do Índice Global de Desigualdade de Gênero, né? A linha laranja, ele não está sem o... Ah, tá. A linha laranja, né, América Latina e Caribe, e a média global. Então, como estavam falando ali, né? Então, a média aqui latina, né? A latino-americana, está maior do que a média global, considerando os outros países fora daqui do continente americano. Isso é uma comparação que mostra um dado bom,
mas ao mesmo tempo, se nós vermos, né, a lentidão, né, desse avanço é ainda um dado ruim. Então tem dois lados da moeda aqui, esses dados. Vou estar aqui compartilhando nos grupos aqui de WhatsApp para ver as pessoas que gostariam de participar. Que é muito importante esse debate aqui, né? Deixa eu ver aqui mais pessoas que gostariam. Então, voltando aqui, vamos ver aqui os outros dados. Segundo o relatório mais recente da organização, a região América Latina e Caribe avançou 0,6% em direção à igualdade em 2017, mais do que a média mundial. Mas esse avanço foi puxado por países menores como Nicarágua, Costa Rica e Cuba. Olha, Cuba, né, aparecendo aí. Um país extremamente mal falado, né? Na América do Sul, Bolívia, Argentina e Colômbia são os mais bem colocados. O Brasil aparece entre os 4 últimos países da região. Olha só, aquilo que eu falei, né? O Brasil deve estar numa situação bem precária. E em 95º, acho que é 95º lugar no mundo, acima de Paraguai, Guatemala e Belize. Então, olha o nosso placar aqui, perto do mundo, está horrivelmente pior, né? Não vou nem arriscar ver se ele está pior do que os países africanos. Na última década, dá para notar que houve bastante melhora, especialmente na educação de mulheres, mas há muitas coisas que os dados não mostram. No caso, né, porque as mulheres recentemente puderam acessar o ensino médio, né, recentemente puderam acessar o ensino superior. Então, é muito importante todos esses dados históricos do avanço do acesso às mulheres, para nós termos uma noção do porquê, né, a maioria das mulheres tem a média salarial mais baixa do que os homens, tem menos carreiras profissionais e assim por diante, né? Na última década dá para notar que houve bastante melhora, especialmente na educação e tal. A desigualdade é diferente entre os países, mas também dentro de cada país, disse a BBC News Brasil, Mário Castilho, responsável pela divisão. 6 dos 24 países latino-americanos e caribenhos, ainda de acordo com o Fórum Econômico Mundial, conseguiram atingir a paridade no atendimento de saúde e 12 deles no acesso à educação. O Brasil está nos dois grupos. Olha só que interessante, né? Uma notícia boa do nosso país. Que agora, se depender desse governo atual, isso tudo vai se perder, né? Vai retroagir cada vez mais. Se nós pegarmos aí a ministra, né, dos direitos humanos, se eu não me engano, a Damares é isso, né? Direitos humanos e das mulheres, uma coisa assim, não podemos ter nenhum tipo de esperança de melhoria, de avanço, né? Pelo contrário, todas as coisas que ela propõe são totalmente retrógradas e atrasam totalmente as conquistas aí das mulheres que foram obtendo ao longo dos séculos, dos anos, aliás, né? Porque é recentemente, não faz nem 2 séculos a luta das mulheres. Novos dados sobre violência mostram que não há lugar seguro para mulheres no Brasil. Vamos ver aqui, ó, essa notícia desses dados aqui, muito importante. Ó. Violência contra a mulher. Novos dados mostram que não há lugar seguro no Brasil. Então, em um sábado de fevereiro, Elaine Caparrosa apanhou por horas de um homem que conheceu na internet e terminou a noite com o rosto desfigurado. Dias depois, outro homem foi detido por ejacular sobre uma passageira dentro de um trem. Apenas 8% dos municípios brasileiros têm delegacias da mulher. Gente, eu não sabia desse dado aqui. Né? 8% dos milhares de municípios que nós temos no nosso país, 8% só tem delegacia da mulher. Agora você imagina, né? Mulheres sendo violentadas em lugares que não tem delegacia da mulher, que não tem assistência especializada a essas mulheres, porque muitos lugares não têm essa assistência especializada, né, de prestar socorro, de prestar cuidados,
de acolher também, né, mulheres que precisam ficar foragidas do marido por causa do caso de violência, né? Então, são dados extremamente assim que mostram assim que está precário, muito precário ainda e requer muito avanço. Aí, como eu falei, né, com esse governo atual que é totalmente patriarcal também, conservador, né, retrógrado, esses dados não irão melhorar se o povo continuar elegendo a maioria de políticos com essa mentalidade, porque nós temos hoje um Congresso e um Senado, tanto federal como estadual, né, a Câmara Estadual, a Câmara Federal e o Senado, nós temos aí a maioria, né, com essa mentalidade patriarcal, conservadora e retrógrada. É por isso que o que se propõe lá a votação, numa situação que nós estamos vivendo, de violência contra a mulher por causa da pandemia, principalmente, né, que aumentou a violência por causa de ficar confinado em casa, votação para impunidade, né, ao invés de procurar votar projetos para socorrer as pessoas que estão passando fome, estão desesperadas, cheias de necessidades. Não foram casos isolados. Nos últimos 12 meses, 1,6 milhões de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a situação não foi necessariamente melhor. Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. Então, cai por terra, né, aquele mito popular, né, de que aconteceu tal coisa porque ela estava no lugar errado, na hora errada, né, desacompanhada e procurou por aquilo. Não, ó, tá mostrando que dentro da própria casa, né, não estão seguras. E os dados mostram mesmo, em relação à violência sexual, principalmente, dentro da própria casa, né, pelo vizinho, pelo conhecido mais confiável da família, pelo parente, né, pelo padrasto, pelo pai, pelo irmão. Então, a situação é extremamente precária mesmo, extremamente catastrófica e assustadora. Que cai por terra todos os mitos aí, né, de que por que estava em tal lugar, né? Por que estava usando tal roupa? Dentro de casa, a situação não foi necessariamente melhor. Entre os casos, tá. Após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres não denunciou o agressor ou procurou ajuda. Esse também é um grande problema, porque algumas mulheres dos quais eu conversei sobre essa situação, né, que relatou sobre essa situação de abuso, de violência, elas contam que não vão denunciar, né, porque elas não têm perspectiva de vida, elas não têm para onde ir, não têm como sobreviver. Então, muitas delas dependem do marido, é por isso que os maridos, né, muitos deles, impedem as mulheres de estudarem, impedem as mulheres de trabalharem, de terem uma condição de vida para que possam se livrar deles, né? Então, é um caso assim ainda extremamente catastrófico no nosso país, que precisa urgentemente, né, de uma solução, né, urgentemente aí de projetos, programas, políticas sociais, políticas públicas sociais para conter esses casos, né, para solucionar esse problema que é muito agravante, né, na vida das mulheres, relacionado aí à violência. Então é muito importante que as mulheres, né, você, mulher que está assistindo, que vai assistir, denunciar, não pode deixar, você tem que denunciar, procurar ajuda, né, uma pessoa de mais confiança também, que possa estar te dando apoio, que possa estar te socorrendo também, porque quanto mais você deixar, quanto mais você omitir, pior vai ser, cada vez mais, né? Sempre aquele discurso de que eu vou melhorar, né? Foi um erro, vou melhorar, vou fazer diferente, e vai se agravando cada vez mais, e assim que chega sempre aos assassinatos, né? Nós temos conhecimento em nosso país e no mundo. E também, infelizmente, também os tabus sociais, né? Os mitos sociais, aí, as lendas urbanas, né? De dizer que a mulher não tem que lutar pelo seu relacionamento, tem que tentar consertar o homem, tem que tentar, né, dar mais uma chance, que precisa dela na vida dele e tal. Isso é tudo conversa furada e fiada para manter a mulher escravizada, né, para manter a mulher cada vez mais explorada.
Então, olha, o dado é muito catastrófico. 52% dos abusos, dos milhões de abusos que nós vimos aqui, né, quase 2 milhões de casos que são relatados, né, são relatados, 52% não procuraram ajuda, né, não denunciaram. Então, isso colabora muito para que essa cultura se mantenha, né, porque isso daí é uma cultura mesmo, a cultura do estupro, né, como diz. O machismo estrutural. Então é muito importante que seja denunciado caso de abuso. E quem ficar sabendo, né, precisa denunciar, não pode deixar, não existe, né, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não, isso daí é um outro ditado popular, mentiroso, né, machista, misógino, que colabora com a violência. Motoristas de Uber, né, mulheres relatam assédio sexual de passageiros, né, então, ou seja, aonde a mulher está, ela sofre tentativas de abuso e muitas vezes são abusadas, né? Aonde ela está. Por isso que existe leis contra o assédio, existe lei contra os abusos, né? Para que as mulheres possam estar mais protegidas, né? Possam estar mais seguras aonde elas estiverem, porque a situação mesmo é lamentável dessa violência, né? Constante contra elas em todos os lugares. Como mulheres negras da mitologia foram retratadas como brancas pela arte. Interessante aqui, vamos dar uma olhada aqui nesse, nessa matéria. Racismo histórico. Como mulheres negras da mitologia foram retratadas como brancas pela arte. Guerra de Titãs foi um dos filmes mais populares de 81. Seu brilhante elenco de estrelas de Hollywood contou a história de Perseu, o semideus da mitologia grega, que mata o monstro do mar e salva a bela princesa Andrômeda de virar ao moço, né? E depois se casa com ela. O filme foi tão popular que acabou relançando em 2010. Se eu não me engano, eu assisti isso daqui, Guerra de Titãs. Mas recebeu uma pontuação média péssima, de 23%, segundo o site agregador de críticas de filmes Rotten Tomatoes. Qualquer um que tenha assistido a um dos dois sabe que as atrizes que interpretam a princesa são mulheres brancas. Qualquer pessoa que tenha visto Andrômeda enquanto pintura vai achar também que ela é branca, né? Então, ou seja, olha aqui a Andrômeda, né? Isso acontece muito, né? Somente uma das indústrias, né, mais propagadoras de racismo, né, de misoginia, machismo e todo tipo de estereótipo e todo tipo de indução de violência contra a mulher é Hollywood. Né? Hollywood é uma indústria, se você pegar todas as produções cinematográficas, agora que está tendo um pouco de mudança, por causa mesmo dos movimentos sociais, né, das mulheres cada vez mais em cima, insistindo e persistindo, né, para que se mude essa cultura machista, misógina, patriarcal em relação a elas, porque muitos filmes, né, séries, novelas e assim por diante retratam, né, sempre aquele estereótipo da mulher, sempre como a mulher sendo como inferior, né, a mulher sendo como ali sendo uma serventia ao homem sempre. E também é o caso do racismo, né, que eu prefiro chamar aí de etnofobia, né, que raça só existe a nossa humana, mas de etnofobia em relação aí à ascendência, né, das pessoas, principalmente a ascendência africana, de pele preta, né, e também a ascendência indígena, né, da pele marrom, pele vermelha, né, na América do Norte, a pele marrom aqui na América do Sul, América Central, tem muito isso também. E nós temos, né, atualmente, produções que denunciam também isso, mas infelizmente ainda é algo que precisa ter muito avanço, ainda muita discussão, muita desconstrução, porque ainda se impera, né, toda essa etnofobia, né, em cima das mulheres e todo esse machismo também em cima das mulheres em relação às produções aí, cinematográficas, produções de jogos, porque sempre coloca também como tem protagonista mulher, mas sempre joga a sensualidade, né? Precisa ser sempre sensual. Né? Raro você ver uma mulher que não seja sensual, tendo um papel protagonista. Né? Sempre a busca da sensualidade ali, da sexualidade dela e sensualidade. E não muitas vezes ali do talento, do protagonismo dela também. Então também é um outro assunto. Se nós formos ver, né, todo tipo de assunto que precisa ser tratado, que precisa ser corrigido, que precisa ser retratado, nós vamos muito longe aqui. Aqui, ó, para finalizar, vamos ver um histórico da luta das mulheres, né, no mundo aqui.
1792, a mulher começa a exigir seu direito ao voto na Inglaterra. Como eu falei, né, as sufragistas, né, começaram a exigir aí o voto, né, lá na Inglaterra, porque elas não tinham direito a voto, não tinham direito a nada, né, só tinham direito a cuidar do marido, da família e assim por diante. Então, aqui em 1792, elas começam a fazer, né, esse movimento social em busca dos direitos políticos. Tem um filme que eu esqueci, que o próprio nome é As Sufragistas, né, que contam e relatam essa história. É muito interessante o filme mostrando, né, a história de uma mulher que precisou largar a família, precisou largar os filhos, o emprego, para ir à luta, porque a única forma dela conseguir alguma coisa era assim. E o marido foi, né, teve totalmente objeção, não queria, principalmente do que, né, o que a sociedade vai pensar, né? O que as pessoas vão pensar de você estar aí nesse movimento de arruaça, né? Porque sempre os movimentos sociais foram tidos como arruaça, né, arruaceiros. Sempre teve leis para proibir os movimentos sociais, né? Quando o povo acorda e quer reivindicar seus direitos, que são tirados através aí de governos tiranos. 1827, a primeira lei sobre educação para mulheres é proclamada no Brasil, mas restringindo acesso às escolas elementares, eu tinha falado, né? Então, ou seja, aqui ela teve direito a chegar na escola, mas ali do ensino fundamental. Em 1832, Nízia Floresta traduz a obra de Wollstonecraft sobre o título de Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, trazendo tradução e suas próprias traduções. É considerada como a primeira feminista brasileira. 1857, na cidade de Nova York, 129 operários de uma indústria têxtil morrem queimados, né? Nós vimos lá. 1862, as mulheres suecas votam pela primeira vez. Olha só, hein? Já havia já um bom tempo, né, esse sistema republicano, democrático, né? Que já vem acontecendo desde lá da Grécia Antiga. E só agora em 1862, não sei quantos mil anos depois, as mulheres podendo votar e decidir, né, a escolha. E, infelizmente, votar em homens, né, porque elas podiam votar, mas não podiam se candidatar, não podiam ocupar ali a função, né, de vereadora, prefeita e assim por diante. Em 1869, criada a Associação Nacional para o Sufrágio das Mulheres, nos Estados Unidos. Em 1879, as mulheres brasileiras conseguem o direito de frequentar instituições de ensino superior, mesmo sobre críticas da sociedade. Em 1885, Chiquinha Gonzaga estreia como a primeira maestrina brasileira. Rita Lobato Velho forma-se como a primeira médica brasileira. Então, veja, gente, olha só, né? Se nós vermos a data aqui em 1792, praticamente ontem, né? Recentemente, as mulheres começaram a ter algum tipo de direito. Então é por isso que é necessário cada vez mais leis e projetos sociais e políticas públicas estaduais, né, estatais, e não só programas de governo. Programas de governo passa. O que é que aconteceu? Saiu um governo, né, que priorizava esses temas e entrou um outro que está pouco se lixando com qualquer tipo de tema social, né? Então, se não é uma lei estatal, se perde, muda tudo. Então, por isso que é necessário ser uma lei estatal mesmo, né? Algo que esteja em lei e não em projeto de governo, em programa de governo, que o governo passa. E assim por diante. Então, aqui nós temos toda uma linha, né? Aqui 2015, sancionada a lei do feminicídio, colocando assassinato de mulheres entre crimes hediondos. Olha só, em 2015 só que assassinato de mulheres foi considerado hediondo. Tem outros tipos de crimes, né, que não são crimes de assassinato, são considerados hediondos, mas assassinato de mulher não era. Então, você podia assassinar uma mulher e ter uma pena mais leve. Né? Agora sim é que tem uma pena extremamente mais grave por ser agora um crime hediondo. Né? 2015, ou seja, há 6 anos apenas, temos essa lei aí que intensificou, né, a proteção contra a violência contra a mulher. Então são muitas coisas, muitos assuntos nós pararmos aqui para falar, né, discutir, vai muito longe, né, muito longo esse vídeo. Então é um vídeo mais mesmo para nós discorrermos em relação à importância do dia 8 de março, que não é para
oferecer gracejos para as mulheres, oferecer presentes e dizer que ela pode ir no spa agora, que ela vai ter um dia para ela ir fazer a unha e o cabelo, fazer compras. Não, nada disso. Não estrague esse dia, né? Que infelizmente o capitalismo consumista, né, o consumismo capitalista também estragou totalmente, né? O consumismo capitalista tornou totalmente subalterno, né, a data. Então você vai ver aí nos diversos meios de comunicação, em relação aí às empresas, né, que querem vender seus produtos, estão utilizando essa data para isso, né, para oferecer uma mulher consumista, né, tornar a mulher um produto cada vez mais em tudo, como já é tornado há muito e muito tempo, né, a mulher como um produto. Por isso que temos aí nas bebidas alcoólicas, né, tínhamos, né, que agora foi reduzido bastante isso por causa da luta das mulheres, né, do feminismo, extremamente importante, para essa diminuição de associar, né, uma mulher a uma bebida alcoólica, né, uma mulher a um produto, né. Mas tivemos muito isso ao longo aí da história da mídia, né, da mídia televisiva, da mídia do rádio e da imprensa. Então, essa discussão, né, o porquê do Dia das Mulheres para os homens ficarem sabendo, é um título bem irônico, né, porque infelizmente também nós temos muitas mulheres que não sabem, ou que sabem e não dão importância, que também precisam dar importância a isso, né, mas esse é o papel das outras mulheres conscientes a fazer, né, que estão fazendo cada vez mais. E nós, né, homens, temos o papel de tentar aí, instruir outros homens que ainda não se tocaram, né, que ainda, né, não se engajaram, né, não se sensibilizaram com isso. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Compartilhe aí o vídeo, faça seus comentários e até o próximo assunto.